Caras e caros convidados, caras colegas senadoras, caros colegas senadores, bom dia a todos e todas. Em 15 de abril deste ano, data em que foi atropelada a estudante universitária Luísa Lopes, tinha apenas 24 anos e a vida inteira pela frente. Ciclista, Luísa pedalava pela Avenida Dante Michelini, uma das mais importantes de Vitória, no Espírito Santo, quando teve a vida subitamente, estupidamente ceifada ao ser abalroada por um veículo automotor. Segundo relatos, a motorista e a acompanhante, que seguia no carona do veículo, apresentavam sinais de embriaguez, demonstravam dificuldade para comunicar-se e balbuciavam palavras sem sentido. A motorista de 33 anos de idade recusou-se a passar pelo teste do etilômetro, mas foi autuada, mesmo assim, por dirigir sob influência do álcool. Luísa Lopes, que Deus a tenha, agora integra a absurda e inaceitável e certamente subdimensionada lista de crimes com vítimas fatais ou não, envolvendo ciclistas. Lista que, apenas neste ano, no meu estado do Espírito Santo, já soma mais de 160 registros. Entre 2010 e 2019, conforme dados da Associação Brasileira de Medicina no Tráfego, a quantidade de acidentes envolvendo ciclistas no Brasil aumentou quase 60%. Cerca de 14 mil internações hospitalares decorreram desses acidentes, o que gerou ao Sistema Único de Saúde, a cada ano, gastos na ordem de 15 milhões. Pelo menos 13 mil ciclistas perderam a vida durante os 10 anos abarcados pela pesquisa, a maioria atropelados, como aconteceu com a jovem Luísa Lopes. Senhoras e senhores, essa sessão de debates temáticos se destina, nos termos do requerimento 317, a discutir os impactos da violência no trânsito e as possíveis soluções para um trânsito seguro. Violento e inseguro são os adjetivos intensos, mas que carecem de força necessária para descrever a barbárie, a loucura, a brutalidade vivida nas ruas, avenidas e estradas brasileiras. Perdemos todos os dias 89 vidas em decorrência de acidentes de trânsito, uma média de 3 vítimas fatais por hora. Em 2020, 716 vítimas fatais de crimes de acidentes de transportes. 1.352 eram ciclistas, como Luísa Lopes. 5.120 eram pedestres. 11.853 eram motociclistas. Os números do DataSUS são estarrecedores. Mais da metade das vítimas fatais em acidentes de transportes registrados em 2020 veio de um desses 3 grupos: ciclistas, pedestres, motociclistas. Representam as categorias mais vulneráveis da epidemia da insegurança viária em nosso país. O caso de Luísa Lopes levanta também, mais uma vez, a questão da embriaguez ao volante e do consequente sentimento generalizado de impunidade dos condutores alcoolizados. Um dos últimos levantamentos da Pesquisa Nacional de Saúde, 2019, evidenciou que quase 20% dos motoristas brasileiros admitiam ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir veículo automotor. No enfrentamento dessa questão, a Lei 14.071, de 2020, trouxe algumas inovações importantes. Quando, da votação do projeto que deu origem a essa lei, tive a felicidade de ver aprovada emenda de minha autoria que determinou a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito nos casos de condenação por homicídio culposo ou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando o condutor estiver sob influência de álcool ou qualquer substância de efeito psicoativo que determine dependência. Em termos mais simples e diretos, quem bebe dirige, quem usa drogas psicoativas e dirige, se matar ou lesionar alguém, agora vai preso e vai permanecer preso. Senhoras e senhores, meus mais de 10 anos de experiência como delegado de trânsito ensinaram-me que o maior custo da violência no trânsito
é de natureza psicossocial. Por trás dos números macabros e surreais da quantidade de crimes, para além de quaisquer milhões e bilhões que possam calcular, existem a dor, a perda, existe um trauma familiar que se vai do amigo, da pessoa que perdeu a vida de forma violenta e inesperada em um crime de trânsito. E existe também o trauma de quem sofreu e sobreviveu a um crime de trânsito. O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo vem realizando há mais de 10 anos serviço pioneiro de acolhimento especializado a vítimas de crimes de trânsito e aos seus familiares. Essas pessoas precisam de atendimento humanizado, precisam de ajuda para enfrentar a perda, para enfrentar o sofrimento emocional. Precisam de ajuda para lidar e para viver com possíveis, diria até mesmo, prováveis sequelas psicológicas. É um tipo de serviço, senhoras e senhores, que poderia muito bem ser estruturado e expandido no plano nacional. Apresentei, nesse sentido, sugestão formal ao Ministério da Saúde para que determine a criação de serviço de atendimento psicológico às vítimas de acidentes de trânsito no âmbito do Sistema Único de Saúde. Na verdade, a humanização do atendimento às vítimas e aos familiares de vítimas de acidentes de trânsito é questão que vai além, até mesmo, da vasta competência do SUS. Tal tratamento deveria ser ofertado nas delegacias e nos departamentos médico-legais, bem como nos demais órgãos públicos que têm de receber e atender com a devida atenção, com compaixão, sensibilidade, empatia, as centenas, se não milhares, de brasileiros e brasileiras que se acidentam diariamente em nossas estradas. Ao encerrar minha manifestação, reforço mais uma vez que a segurança no trânsito é de todas, minha principal preocupação enquanto parlamentar, e que as portas e recursos de meu gabinete estarão sempre abertas e disponíveis para discussão de quaisquer temas relacionados ao trânsito. Por ora, é o que eu tinha a dizer, mas antes de finalizar essa minha fala, eu quero simplesmente fazer um relato sobre essa minha experiência na Delegacia de Delitos de Trânsito. Foge à lei natural um pai sepultar um filho. O último lugar que um pai pensa em procurar um filho é a delegacia ou o DML, que cheira a morte. E, infelizmente, muitos policiais ficam embrutecidos pelo tempo e não têm aquela empatia de acolher as famílias das vítimas de trânsito. Eu presenciava lá a dor de um pai e uma mãe que estava liberando a vítima fatal, passava-se 3 meses e só vinha a mãe. E eu perguntava, cadê seu esposo? Ela falava, nós nos separamos. Quer dizer, o Estado não dá um apoio psicossocial a essas famílias, aquela família se desmantela, toda a família adoece quando ocorre um crime de trânsito. Eu lembro que lá, muitas vezes, o avô que perdeu a neta entrava em depressão. Aquela é uma morte resultante de um crime de trânsito. O irmão sente a falta da irmã e cai o rendimento escolar e começa a usar uma droga lícita ou ilícita. Essa é outra morte decorrente do trânsito. Sem falar no impacto no Sistema Único de Saúde, no impacto na Previdência Social, sem falar no impacto na economia. São mais de 50 bilhões de reais o custo desses crimes de trânsito por ano, né? Mais de 200 bilhões de reais na área também, no aspecto econômico, no aspecto de SUS que esses crimes geram ao país. E quem está pagando a conta somos todos nós. Eu, como delegado, tem 3 fatores que são fundamentais para você mitigar ou reduzir qualquer crime. Primeiro é fiscalização. O segundo é a educação. E o terceiro é uma legislação eficiente. Infelizmente, no Brasil, o Estado falha na fiscalização. O motorista tinha que sair de casa com a certeza que ele seria parado em uma blitz. Isso não acontece. O Estado falha na educação. O artigo 76 do Código de Trânsito diz que a educação para o trânsito será promovida nas escolas de ensino fundamental, médio e superior, e até hoje a letra da lei está lá deitada eternamente em berço esplêndido.
Essa disciplina deveria ser inserida na grade curricular, seja como disciplina eletiva, seja para trabalhar a transversalidade. Eu apresentei uma proposta para implementar nos cursos de graduação de Direito uma disciplina de Direito de Trânsito, porque só o Código de Trânsito nós temos mais de 300 artigos e quantas resoluções. É necessário que também na educação básica se trabalhe trânsito de forma contínua e permanente, porque só assim o motorista vai mudar o comportamento. Então, se o poder público ele falha na fiscalização, se o poder público não educa e se o poder público, através do parlamento, nós não legislamos de forma eficiente, esses 3 elementos são elementos que são fundamentais, infelizmente, para que nós ostentamos em nível mundial a 3ª colocação no país, no mundo, em que mais mata pessoas no sistema viário. Sem falar na dor de como trabalhar a autoestima de uma moça de 19 anos que da noite para o dia ficou paraplégica, de um jovem que ficou com a deformidade permanente, de um jovem que ficou tetraplégico, que perdeu, que teve uma deficiência mental com o impacto com aquele crime de trânsito. Então, eu defendo que dentro do DML deveria ter uma equipe humanizadora com alunos de psicologia, alunos de serviço social, uma equipe de acolhimento para acolher no momento pior, que é quando um pai procura no DML para liberar aquela sua filha, ou aquele seu filho, ou aquele seu pai, ou aquela sua mãe. Eu defendo que dentro das delegacias de delitos de trânsito tivessem permanentemente alunos do curso de Direito para dar uma orientação sobre a responsabilidade penal, civil ou administrativa decorrente daquele crime de trânsito. Eu defendo que dentro dos DETRANS deveria ter 3 grupos de atendimento psicológico. Um para trabalhar as famílias no luto, aquelas famílias que perderam alguém nos crimes de trânsito. A outra para trabalhar a sequela do crime para as vítimas que sobreviveram. E um terceiro para trabalhar a conduta dos motoristas, para aqueles motoristas que estavam lá. Eu presenciava mulheres, por exemplo, quando se envolvia num crime de trânsito, em que ela não queria mais dirigir. Então, é necessário que o poder público tenha devida aquilo que está na Constituição Federal, no artigo 37, quando ele fala que são princípios que regem a administração pública: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Então, o poder público tem que ser eficiente, ele tem que ter empatia, se colocar na dor do outro. Então, eu defendo que dentro do DETRAN tenha 3 grupos de atendimento psicossocial, que dentro que trabalhe em rede com alunos de serviço social, com alunos de psicologia, para fazer esse trabalho de monitoramento. A família está recebendo a pensão pela morte, a família está recebendo a pensão por invalidez, a família, aquele jovem recebeu uma prótese, aquele jovem está tendo fisioterapia. Aí sim o Estado estaria dando efetividade àquela eficiência como uma garantia constitucional expressa no artigo 37 da Constituição Federal. Este dia ainda não chegou, mas eu estarei aqui. Como diz o nosso hino, verás que o filho teu não foge à luta. Contem sempre comigo. Muito obrigado. E por agora, essa é a minha manifestação.